Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante, mas está sendo pouco falado nos últimos dias, né? O convênio entre o governo do estado do Rio de Janeiro com os Estados Unidos para a decretação do Comando Vermelho como uma organização terrorista, né? Então vamos detalhar essa história aqui, porque o que está acontecendo? O governo Trump decidiu que lá nos Estados Unidos eles vão começar a tratar organizações de tráfico de drogas como organizações terroristas. É lógico que o foco deles é principalmente os cartéis de drogas ali no México, né? Então você tem uma série de cartéis. O México, não sei se vocês sabem, mas já é praticamente um narco-estado. Tem várias partes do México que são controladas pelos cartéis de drogas, né? E a ideia do Trump é justamente decretar que esses cartéis de drogas são organizações terroristas, o que permite que o governo americano faça ações em outros países, tal como fez no Afeganistão, vocês lembram? Declarou lá a organização da Al-Qaeda como terrorista e foi lá, invadiu o Afeganistão e, né, resolveu o problema. Da mesma forma, pode invadir o México, resolver o problema dos cartéis ali. É lógico que imagina-se que vai haver uma abordagem mais controlada, em consenso com o governo do México e coisa e tal, né? Então, mas esse é o problema dos Estados Unidos com o México. Só que aqui no Brasil também a gente tem um problema similar. Aqui no Rio de Janeiro também a gente tem situações de várias áreas da cidade que estão sob controle de traficantes, né? E o Comando Vermelho é a principal facção que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. E parece que o governo do estado do Rio está querendo cooperação com os Estados Unidos para decretar o Comando Vermelho como uma organização terrorista também, e com isso obter maneiras de combater o Comando Vermelho aqui no Brasil. Isso é uma coisa extremamente interessante. Por quê? Porque se os Estados Unidos mandar o exército deles aqui para mandar invadir os morros do Rio de Janeiro, aquela ADPF lá do Fachin, que proíbe a polícia do Rio de Janeiro de subir em morro, meio que, né, não deu, né? Já era, né? O STF não consegue peitar o governo americano, né? Ou seja, é mais uma instância da mesma solução, já que o STF decidiu sequestrar o Brasil, decidiu ignorar a Constituição brasileira e eles governarem o Brasil como se fossem governantes eleitos. A resposta do pessoal do Rio de Janeiro pode ser essa, né? Vamos entender esse caso aqui, porque é lógico, o pessoal da Rede Globo, por exemplo, está criticando pra caramba. Os especialistas em segurança estão dizendo que é terrível essa coisa, não pode fazer esse acordo. E tem gente preocupada, por quê? Porque recentemente teve um acordo do Comando Vermelho com o primeiro comando da capital, que na verdade, como eu já expliquei para vocês, é um acordo triplo que envolve também uma outra organização criminosa muito conhecida, o governo brasileiro. Essa notícia foi sugerida por Cupincha do Jabuti no Alto da Árvore, Toque 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 é o Jagunço da Federal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, não preciso explicar para ninguém o problema da segurança no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade extremamente insegura, devido, entre outros vários fatores, ao fato de que existem várias áreas da cidade que são controladas por organizações criminosas. São várias organizações, é o Comando Vermelho, tem um monte de milícia, tem o Terceiro Comando Puro, tem o Amigo dos Amigos, tem não sei mais quem, não sei o que lá, tem um monte de facções lá no Rio de Janeiro, né? E o que assusta nessa coisa é que tem áreas enormes da cidade que são controladas por essas organizações criminosas, né? É muito parecido com o que acontece no México. E lá no México também você tem esse problema. Os Estados Unidos está muito focado, né, o governo Trump está muito focado em acabar com a crise de drogas lá nos Estados Unidos, então está querendo decretar que essas organizações criminosas mexicanas sejam consideradas organizações terroristas. E uma vez determinadas como organizações terroristas, o governo do país que abriga essas organizações ou faz uma cooperação com os Estados Unidos para permitir o combate a essas organizações, ou vai ser considerado o próprio governo do país como um governo terrorista, e daí os Estados Unidos vai fazer o que tem que fazer. Fizeram no Afeganistão, a ideia é que poderiam fazer isso no México também. Então o principal foco dos Estados Unidos é o México. Mas a verdade é que muita das drogas que estão indo para os Estados Unidos estão vindo do Brasil, principalmente do Comando Vermelho, do primeiro comando da capital e de outros grupos de traficantes no Rio de Janeiro. E daí o que aconteceu? O governo do estado do Rio de Janeiro se reuniu com representantes dos Estados Unidos com o objetivo de fazer uma cooperação contra especificamente o Comando Vermelho. O Comando Vermelho tem feito um processo de internacionalização, tem usado, né, tem apostado no tráfico de drogas internacionais, inclusive para os Estados Unidos,
e com isso o governo americano está preocupado com o Comando Vermelho, que é dar um jeito de resolver esse problema também. Por que o Comando Vermelho está tão soltinho assim no Rio de Janeiro, né? Vocês sabem que desde 2020 o Fachin deu uma liminar no STF proibindo que a polícia do Rio de Janeiro entre nas favelas. Na época era porque está todo mundo em casa por causa da pandemia, e aí é um absurdo a polícia entrar lá para combater o tráfico e coisa e tal, enfim. E o fato é que ficou, tá? Nunca mais voltou ao normal. Isso lembra muito os anos 80 no Rio de Janeiro, que aconteceu a mesma coisa com o governo Brizola. O governador Brizola no Rio de Janeiro, em determinado momento, decidiu que era uma crueldade muito grande com o pessoal da favela e proibiu a polícia de subir a favela. E veja, eu meio que concordo, tá? Eu acho que realmente esse negócio, a polícia costuma agredir muito o pessoal da favela, costuma ser uma coisa muito ruim para o pessoal da favela. O problema todo é que não tem outra maneira de fazer esse tipo de coisa, tá? Então, tanto o que o Brizola fez no Rio de Janeiro, o que aconteceu com essa ordem do Brizola? Acabou que aconteceu o que a gente tem hoje, de amplas áreas do estado do Rio, da cidade do Rio de Janeiro particularmente, serem controladas por organizações criminosas, né? E agora, com essa ordem do Fachin, isso tem fortalecido essas organizações criminosas, porque eles sabem que a polícia não vai poder invadir, não vai poder entrar lá, então fica muito mais fácil para eles fazerem todas as guerras e todas as brigas que eles têm lá, né? E aí o que acontece? Aqui no Brasil, o governo do estado do Rio já tentou de inúmeras maneiras argumentar no STF, falar que não pode, que precisa ter que fazer isso, não sei o que lá, não sei o que lá. Ninguém responde nada. Então estão saindo para a solução de que, bom, vamos falar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos decreta que o Comando Vermelho é uma organização criminosa e, em tese, no limite, não estou dizendo que isso vai acontecer em algum momento do futuro possível, não, tá? Isso pode acontecer daqui a anos, não sei o que lá. No limite, se não tiver nenhuma cooperação do governo brasileiro, eles podem, de fato, usar até forças militares americanas para acabar com o Comando Vermelho em território brasileiro. O que o governo do estado do Rio quer é a cooperação, ou seja, quer assinar uma cooperação, quer que os americanos entreguem armas, entreguem dinheiro para o governo do estado do Rio fazer essas operações contra o Comando Vermelho, né? Um passo importante para isso seria justamente a decretação do Comando Vermelho como uma entidade terrorista internacional. É isso que está acontecendo aqui. Eu acho uma coisa excelente, acho ótimo, realmente. Né, você resolve esse impasse que o STF decidiu que a polícia do Rio não pode perseguir os criminosos, e você resolve isso da mesma maneira que estamos resolvendo a questão da censura com Alexandre de Moraes, né? Aí, lógico, os especialistas da Rede Globo acharam muito ruim, né? Dizem que a internacionalização do Comando Vermelho sugerem cautela com o acordo entre Brasil e Estados Unidos, porque isso pode ser ruim, que não sei o que lá, que isso vai afetar a soberania e não sei o que lá, e estão falando aqui que é muito ruim, que não, que tem que deixar, tadinho, eles são vítimas da sociedade, só querem comprar uma cervejinha, por que, né, combater as vítimas da sociedade, coisa e tal. E aqui, ó, a ligação do Comando Vermelho do primeiro comando da capital com grupos criminosos de outros países já é bastante conhecida e tem toda essa história, coisa aí. E o grande receio do Rio de Janeiro, aliás, de todos os brasileiros, é que o Brasil vire um narco-estado, né? Ou seja, do jeito que hoje a coisa é controlada apenas, é limitada a morros no Rio de Janeiro, mas amanhã podem ser, como é no Estado do México, estados inteiros controlados por facções criminosas, né? Enfim, aqui na Rede Globo, olha só o pessoal criticando isso, não, que não pode, porque temos receio dos Estados Unidos ajudando o governo do Rio. Olha só o palavreado do pessoal. Fica complicado o governo do estado do Rio cumprindo seu papel, querendo resolver aqui as questões que extrapolam a competência das forças de segurança daqui, e eu vou pedir ajuda ao país de onde está vindo todo esse armamento, que é motivo de muita preocupação e problema para nós. Agora, Peraí, não, a maior parte dos armamentos vem do Paraguai, não vem dos Estados Unidos, que história é essa, né? Mas repara como é que ele coloca a coisa, não, porque o problema é os Estados Unidos, não sei, porque lá nos Estados Unidos tem muitas armas e coisa e tal. Cara, eu acho muito engraçado como é que eles colocam isso, né? Porque nos Estados Unidos a taxa de homicídios lá é baixíssima, é muito menor que no Brasil, mas muito menor que no Brasil. Esses caras enchem a boca para falar, não, que as armas são um problema e coisa e tal, mas lá resolveram o problema. Aqui continua morrendo um monte de gente, mesmo sendo proibido ter arma, né? De qualquer forma, olha o cara, não, porque o pessoal do Rio quer resolver o problema, mas por que precisa ir lá nos Estados Unidos? Precisa ir lá nos Estados Unidos porque o governo Lula não quer fazer. O STF, a coligação PT-STF,
que está governando, essa junta judiciária que está governando o Brasil, não quer resolver o problema. Ao contrário, quer ajudar esse pessoal. Esse país, hoje... Olha só como é que o cara fala dos Estados Unidos, hein? Tem uma porteira aberta na direção de entender certas organizações de narcotraficantes como organizações terroristas, e isso poderia ser apropriado. É um risco, em certo sentido. Não creio que vai acontecer, mas a gente precisa ter isso no tabuleiro. Se o governo americano, hipoteticamente, reconhece que o Comando Vermelho é uma organização terrorista, abre-se uma brecha para você dizer, em sendo assim, nos reservamos o direito de ações unilaterais à revelia do que o governo nacional do Brasil entenda, porque isso ameaça, em certa medida, os Estados Unidos. Exatamente. Ameaça os cariocas, ameaça o Brasil e ameaça os Estados Unidos. Que bom que ameaça os Estados Unidos, porque quem sabe eles não resolvem o problema no Rio de Janeiro, né? E essas questões unilaterais vai ser da mesma forma que foi no Afeganistão. O primeiro contato americano com o Afeganistão foi justamente no sentido, olha só, a gente sabe que tem o Al-Qaeda aí, a gente quer fazer um acordo para a gente perseguir o Al-Qaeda aí. Aí o Afeganistão falou, não vamos fazer acordo nenhum, não pode entrar aqui para resolver o problema do Al-Qaeda. Aí os Estados Unidos falaram, então tá bom, então beleza, tá anotado aqui, anotamos. Não pode entrar no Afeganistão. Em uma semana depois já tinha caído a capital, o governo foi tomado pelos americanos e coisa e tal, foi destruído todo o Al-Qaeda e uma boa parte do governo do Afeganistão também. É isso aí, podem fazer aqui. Olha que coisa ótima. E como esse governo americano hoje, a dupla Trump e Elon Musk, tem vários interesses do ponto de vista de desestabilizar um governo que não defende a democracia, um juiz do Supremo que é assim, um presidente... É um governo que não defende a democracia, você está certo, exatamente isso, né? Esse salvador da democracia, entre aspas, que é o Alexandre de Moraes, que na verdade é um ditador, exatamente isso. Que é assado. Você usa, eventualmente, a partir do pedido do Rio de Janeiro, uma ferramenta para desestabilizar, gerar tensão internacional. Isso, vamos deixar os carioca morrendo, porque senão a gente vai gerar tensão internacional. Deixa todo mundo morrer no Rio de Janeiro, deixa fazer a festa lá, os traficantes continuam usando, já que o Fachin não quer fazer nada, o Lula não quer fazer nada, deixa o pessoal ficar morrendo lá, porque senão a gente vai... Os Estados Unidos podem desestabilizar o Brasil, olha que coisa. André, isso é delírio. Olha... Sim, mas... A respiradinha dele. André, isso é delírio. Meu Deus, que ódio do Trump. Ai, eu estou muito preocupado com o Trump. Eu entendo, o André realmente fica preocupado mesmo, tem que ficar preocupado mesmo. A gente está falando de um governo que esse primeiro mês e meio foi, para muitos, autor de vários decretos absolutamente delirantes. Fora daquilo que se convencionou chamar de, eu diria, protocolos de gestão equilibrada e sensata em relação... Protocolos de gestão... Lamber o saco do Deep State tem outro nome agora, protocolos de gestão equilibrada e sensata. Mas não vou nem continuar o resto, que vocês já entenderam a parada, né? O cara tá com medo porque o estado do Rio de Janeiro, né, se vendo acuado por uma decisão do governo federal que proíbe ele de combater o crime, tá falando com o pessoal dos Estados Unidos. E seria uma coisa excelente pro Carioca, seria uma coisa excelente pro Rio de Janeiro. E, não pode, porque pode desestabilizar o Xandão. Imagina que se desestabiliza o Xandão. Mas o pior não é isso, né? O pior, como eu falei com você, é o seguinte aqui, ó. Esse aqui é outro pessoal reclamando desse negócio. Não porque o rótulo de terrorista dado por Trump a cartéis eleva risco de processos contra empresas. Exatamente, as empresas do PCC, as empresas do Comando Vermelho, o pessoal americano pode fazer um monte de merda com essas sanções, fazer um monte de sanções contra essas empresas, e daí pode resolver esse problema de forma muito mais rápida, né? O pessoal lá, bem ou mal, tem umas armas bastante poderosas nesse sentido, né? Mas aí, aqui no final, a gente tem que lembrar que isso pode ser muito pior do que a gente está falando. Por quê? Eu já falei para vocês que está rolando uma aliança entre o Comando Vermelho e o PCC, né? As duas maiores organizações brasileiras, organizações criminosas brasileiras, estão fazendo um acordo. E o objetivo desse acordo é tirar os líderes dessas facções de regime diferenciado, regime disciplinar diferenciado. Só que tem um detalhe, para pensar, como é que duas facções fazendo acordo vão conseguir retirar o líder de um regime disciplinar diferenciado? Não faz sentido, a menos que você entenda que é um acordo de três mãos. São as duas facções fazendo um acordo e o governo Lula se comprometendo, o Lewandowski se comprometendo
a libertar esses líderes que estão em regime disciplinar diferenciado, né? O RDD, para quem não sabe, é o regime que eles colocam esses líderes, ele praticamente fica isolado, não tem contato com um advogado, com família e coisa e tal, e eles não gostam disso, eles não gostam, ficam chateados, muito tristes com essa história. Então o acordo seria isso. Repara que não faz sentido. Por que duas facções fazendo um acordo conseguiria resolver o problema, né? O pessoal está dizendo aqui, ó, após a aliança, criminosos do PCC pedem transferência para cadeias do Comando Vermelho. Ou seja, tudo indica que há um acordo de 3 pontos aí, né? O acordo do PCC com o Comando Vermelho com o Lewandowski. Qual que deve ser esse acordo? O que eu imagino que seja esse acordo? O governo Lula adoraria dizer que diminuiu a criminalidade no Brasil. Como que ele pode dizer isso? Ele pode diminuir o número de homicídios se parar o Comando Vermelho de brigar com o primeiro comando da capital. A verdade é que grande parte do número de homicídios do Brasil são justamente bandidos, um brigando com o outro. Então, se eles pararem de brigar, cai o número de homicídios. Eles vão poder dizer, tá vendo? A gente proibiu armas no Brasil e caiu os homicídios. Olha que beleza. Só que não foi isso. Caiu os homicídios porque eles fizeram um acordo. E fizeram um acordo para liberar o pessoal do regime disciplinar diferenciado. Isso vai voltar muito pior mais adiante. E é justamente por isso que o pessoal não está gostando desse acordo do governo do estado do Rio de Janeiro com os Estados Unidos, porque isso mete a colher no meio do acordo do PT com os bandidos, né? O PT está querendo dar uma colher de chá para os bandidos, para as vítimas da sociedade, que só querem tomar uma cervejinha, e aí o governo Trump pode atrapalhar nisso daqui também, né? Olha só que coisa curiosa. Vamos ver como é que vai terminar isso daqui. Eu tenho certeza que o Lewandowski não vai gostar. Tenho certeza que o Fachin vai reclamar muito. Não que os Estados Unidos tá interferindo no governo brasileiro. Tenho certeza que o Moraes vai falar, não, coragem, tenham coragem. E não sei o que lá, né? Que os Estados Unidos interferindo no Brasil. Vamos ver como é que vai acabar isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.